Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nenhuma muralha pode resistir o poder da oração. Creia nesta manhã, louvado seja Deus, nessa noite, né? Que Deus, Ele está, aleluia, tratando, o Senhor está moldando, aleluia, o Senhor é aleluia, Ele está trazendo tudo novo em sua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus, aleluia, ser Deus na sua vida. O inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a majestade santa. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Thaís Nascimento, seja bem-vinda. Aleluia. Deixa Deus te usar com força. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Estamos no janeiro das primícias de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E, como falei de manhã, louvado seja Deus, nós vamos, aleluia, ler a palavra de Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E Deus me deu uma revelação e falou: Andréia, leia a minha palavra para o meu povo, né? Você muitas vezes sai do trabalho para o trabalho, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, e ali sai para o trabalho já, né? Muito corridas coisas, né? Mas o Senhor é Deus que Ele sabe todas as coisas. Sim, vou orar pelo Heitor, com certeza. Louvado seja Deus. E aí você sai para o trabalho e ainda não, como que diz, louvado seja Deus, não teve tempo nem de ler a palavra, né? Aleluia, já sai bem cedo, já sai, né? Lá apressadamente, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, então Ele manda nós ler a palavra de manhã e de noite. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, Márcia Costa. Seja bem-vinda. Louvado, boa noite, Andréia Azevedo. Louvado seja Deus. Então, eu escolhi o livro de Salmo, né? Louvado seja Deus, para ler para você. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos começar pelo Salmo 1, né? Que diz assim a palavra de Deus. Vai entrando e vai compartilhando essa live. Louvado seja Deus. Colocando aí a hashtag primícia de honra. Louvado seja Deus. Então vamos ler o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado, aleluia,
o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas correntes não, aleluia, e no ano da sequidão não deixa de dar o seu fruto. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, pelo que o cedro da impiedade não prevalecerá contra o justo, né? Nem os pecadores na congregação dos santos, né? Então o Salmo, ele expressa o louvor, ele expressa a adoração a Deus em toda circunstância. Ensina o povo a orar, a cantar com base na palavra de Deus. Demonstrar que Deus é digno de confiança, mesmo em tempo de crise, e aponta para Cristo como cumprimento das promessas messiânicas. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Sabemos que o livro de Salmo ele tem uma peculiaridade, né? Que o Salmo é o saltério, chama saltério, que foi usado como inário e livro de oração de Israel no templo, nas sinagogas e nas devoções. Pessoal, o Salmo reflete toda a experiência humana diante de Deus, alegria, dor, arrependimento, confiança, adoração, lamento e esperança messiânica. Eles eram cantados em ocasião como festas, batalhas, né, coroação, culto de arrependimento. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Este é o contexto histórico, louvado seja Deus, né? Então o Salmo ele foi escrito no grego, né? Louvado Samol, né? Cântico acompanhado de instrumento, né? Louvado de corda. E no hebraico significa terrilim. Terrilim. No grego, louvado seja Deus, aleluia, salmo. No hebraico, terrilim. Tá bom? Louvado seja Deus. É um livro que foi escrito em diferente período, desde a época de Moisés, em 1400 anos antes de Cristo, né? Até o período para exílio, 400 anos depois de Cristo. Então agora nós vamos ler os Salmos, já que eu te apresentei, louvado seja Deus, aleluia, o propósito do Salmo, expressar a Deus confiança, adoração, né? Louvado, adoração, louvor ao Criador, a soberania de Deus sobre as nações, justiça divina contra o ímpio, arrependimento e perdão. A presença de Deus como refúgio no tempo de angústia. Então, Salmo é um livro, né, dividido em 5 livros, lembrando, né, o Pentateuco, o primeiro livro que Moisés escreveu. Do Salmo 1 a 41 é ênfase pessoal e individual, muito atribuída a Davi. Segundo livro, 42 a 72, ênfase comunitária e real. Livro 3, 73 a 89, ênfase ao santuário e aos levitas.
quarto livro, de 90 a 106, ênfase na soberania de Deus e no seu reino. Livro 5, do Salmo 107 a 150, louvor universal e a esperança messiânica. Cada divisão termina, louvado seja Deus, com um louvor final. Louvado seja Deus. O versículo-chave do livro de Salmo é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Esse versículo sintetiza a confiança e a adoração e a intimidade com Deus que permeia todo o livro. Tá bom? Louvado seja Deus. Então você vai ter uma nova conexão, né? Através dos salmos, né? Jesus citou o salmo em momentos cruciais na cruz. Ele citou o Salmo 22, 1. Louvado seja Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vamos agora ler os salmos. Louvado seja Deus. O salmo nos ensina a enxergar Cristo como cumprimento da esperança messiânica. Cada cristão pode usar o salmo como modelo para suas próprias orações e cântico espiritual, né? Louvado seja Deus. Isso é muito importante, né? Eu estou te dando um panorama do salmo, né? Oração, louvor deve ser parte constante da nossa vida cristã. Apesar que vivemos em dia, né? Que muito acham que não precisa mais orar, né? Mas nós, como somos dependentes, Dalits, né? Então nós precisamos. Podemos levar todas as nossas emoções a Deus. Alegria, esperança, medo, dor, frustrações, né? A confiança em Deus é mais forte que a circunstância. O Salmo nos ensina a enxergar, né? Louvado seja Deus, a Cristo como louvado seja enaltecido no Senhor. Uma esperança messiânica. Então vamos lá. Vamos que tem muito trabalho. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda do carnecedor, né? Aleluia! O Salmo 1 serve como introdução ao livro de Salmo, constante na vida do justo e dos ímpios. O versículo 1 estabelece um padrão de bem-aventurança, que é uma condição de felicidade e de bênção. A estrutura do Salmo, né, é tripartida, apresentando 3 ações negativas: não anda, não se detém e não se assenta. Essas ações refletem um caminho de vida que evita a influência corruptora dos ímpios, pecadores e escarnecedores. A palavra-chave, conselho, o caminho e o assento indicam uma progressão de interação com o mal. Ouvir, seguir e finalmente se identificar com ele. A palavra bem-aventurado, Berush, implica em uma condição de felicidade que é resultado de escolhas assertivas, escolha sábia. O Salmo 1, portanto, não apenas descreve o comportamento do homem justo, mas também estabelece um princípio teológico, né? De que a verdadeira felicidade é encontrada na obediência e na rejeição do pecado. Louvado seja Deus. Então diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio,
não se detém no caminho do pecador, nem se assenta à mesa do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja, louvado seja Deus, as folhagens não caem e não murcham. Aleluia. E dá o seu fruto na estação certa. Não são assim os ímpios. São como a murinha que o vento espalha. Pelo que o cedro da impiedade não prevalecerá contra o justo, nem os pecadores na congregação do santo. Porque Deus conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Vamos agora, Salmo número 2. Ele começa com uma interrogação. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor turbará. Eu, porém, ungir o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei decreto, disse o Senhor: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Tu os esmagarás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes na terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçai no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurado todos que nele confiam. Então aqui o salmista, louvado seja Deus, Deus nos dá uma promessa grandiosa. Ele diz: rompemos as nossas ataduras, sacudimos as nossas cordas. E ele diz: pede-me e te darei as nações. A maior, louvado seja Deus, se você pedir, Deus vai te dar a terra por possessão. Essa é a promessa que está no Salmo 2. No Salmo 1, a promessa de Deus é que você será como semelhante a uma árvore bem nutrida junto ao ribeiro. Salmo 3, verso 1. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos diz da minha alma: não há salvação para eles em Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim.
e me cerca. Levanta, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos no queixo, quebraste os dentes do ímpio. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, a promessa que está no Salmo 3, louvado seja Deus, diz aqui: o Senhor és o meu escudo, a minha glória, o que exalta minha cabeça. Ele fará eu andar de cabeça erguida. Anaravachúria. Elebandor revolbriaçarai. O Senhor te fará andar de cabeça erguida. Rebandor revolbria. Aleluia. Diante das adversidades da vida, o Senhor fará você e eu andar de cabeça erguida. Louvado seja Deus. Ele diz: tu és o meu escudo e a minha glória. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim. Levanta, Senhor, salva-me, pois feriste todos os meus inimigos no queixo. Aqui, ó. E quebraste o dente dos ímpios. Então é Deus. Fere aqui, ó. Quebra o maxilar. O inimigo está com os dentes, está rindo. E ele ficará com a boca vazia. Isto é profético. Rebandou revassia. É profético. A salvação vem do Senhor. E sobre o teu povo, né, está a sua bênção. Aleluia. Palavra do Senhor. Que levantou revasse. Salmo 4. Ouve-me quando te clamo, ó Deus. Deus da minha justiça, na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em fama? Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor, Yahvé, separou para si aquele que é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que o tempo em que lhe multiplicaram o vinho e o trigo. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança, como a nabrécia. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o Salmo do número 4, ele traz conselho, ele traz, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, conselho para mim e para você. Rebandou revácia, recoma na brécia,
de como ter uma vida, aleluia, aleluia, tranquila. Deitar e dormir, sabendo que o Senhor é a tua segurança. É Ele que te dá a proteção, a segurança em todo. Ele diz: em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me fará repousar em segurança. Esta é a promessa de Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Em Provérbios 4, 14 e 15, não entra pela vereda do ímpio, nem siga o caminho do mal. Evita-o e não passe por ele. Desvia e passe a largo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Né? Então, glória a Deus por esse salmo. Cada salmo tem uma promessa. Cada salmo tem um segredo. Você tem, aleluia, como a Anabressa, que codificar, né? E qual é o segredo que há no Salmo 4, irmã Andréia? Louvado seja Deus. Está escrito: o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai, mas não pequei, falai do vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que o tempo em que multiplicaste o vinho e o trigo. Em paz eu me deito e durmo, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Louvado seja Deus. Salmo número 5. Aleluia. Preste atenção. Dá ouvido a minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirá minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti a minha oração. Porque tu, Senhor, não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Destruirá aqueles que falam mentira. Todos que praticam a maldade. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, e as suas entranhas são verdadeira maldade, e a sua garganta um sepulcro aberto. Lisonjeia com sua língua, declara os culpados, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lança-o fora por causa da multidão das suas transgressões, pois rebelaram contra ti. Porém se alegra-se todos que confiam em ti, exalta eternamente, porquanto tu os defende, em ti se gloriam os que te amam, pois tu, Senhor, abençoará o justo,
circundá-lo-á da tua benevolência como um escudo. Irmã Andréia, qual o segredo que há no Salmo 5? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor abençoará o justo e o circuncidá-lo-á, o cercará da tua benevolência. Louvado seja Deus. Ao redor estará a benevolência de Deus e ao derredor está o inimigo, mas ele não vai te alcançar. Louvado seja Deus, como há na prece, porque o próprio Deus será para ti um escudo. Naramanto correvasse, elebion, elebando revasse a terra. O próprio Deus, aleluia, será o teu escudo. Mas para isso é necessário que você clame. Porque o salmista, ele começa com: louvado seja Deus, uma petição. Dá ouvido a minhas palavras. Ó Deus, atende a meditação do meu coração. Aleluia. Salmo 6. Senhor, não me repreenda na tua ira e nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, ó Senhor, até quando? Volte, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, todas as noites faço nadar a minha alma, aleluia, na cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa dos meus inimigos. Apartai de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonha-se e perturba-se todos os inimigos meus. Torne para trás. Seja envergonhado. Louvado seja Deus. E seja coberto de agonia. Louvado seja Deus. Como a na Brécia. Aleluia. Qual é o segredo desse salmo? O segredo desse salmo é que Deus aceitará a tua súplica, a tua oração, o teu sacrifício. Deus está pronto, louvado seja Deus, para ouvir o teu clamor. E ele será aceito diante de Deus. E os seus inimigos será coberto de agonia. Aleluia. Deus está dizendo nesse salmo, ao qual Davi estava em grande perigo: louvado seja Deus, eu cuido de ti, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos teus filhos. Alabacantarabás. Aquieta o coração e deixa Deus agir. Salmo número 7. Senhor meu Deus. Já começa no singular. Meu Deus. Em ti confio. Salva de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebata a minha alma, como o leão que despedaça a sua presa.
Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade na minha mão, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persigo os inimigos da minha alma e alcance. Calca aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, desperta por mim para o teu juízo que ordenaste. Aleluia. Glória a Deus. Assim rodeará o acampamento dos povos por causa deles, pois volta para as alturas. O Senhor julgará o povo. Julga, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que é em mim. Tenha já o fim a malícia do ímpio, mas estabeleça-se o justo, pois tu és justo, ó Deus, que prova o coração esrim. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e já está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concedeu trabalho e produziu mentira. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. As suas obras cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu, porém, todavia, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores a Yahvé Elion, o Deus. Aleluia, aleluia das alturas. Louvado seja Deus. Então, qual é o segredo que há nesse salmo? O segredo é que Deus vai tratar, louvado seja Deus, como a Anabrécia, rebandou revolbria, com aquele, louvado seja Deus. Se o homem não se converter, a espada de Deus já está afiada. Deus, já afiou a sua espada. E as flechas inflamadas de Deus. Entendeu? Arrebandou, rebar. Não precisa você se justificar. Não precisa você gritar, brigar. Nada disso. Entregue tudo a Deus. Não é você que vai pegar na espada, não é você que vai, não. Deus já preparou, já afiou a tua espada. Está escrito. Já tem armado o arco, está aparelhado. Deus não é pego de surpresa. Aleluia. As armas de Deus são mortais. Louvado seja Deus. Ninguém rebanduriacebe, foge da ira de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus falou, está falado. Rebandou, revaz. Cavou um poço, fez fundo e caiu na cova que fez. Então você não se preocupa. Ai, mano, estou fazendo macumba para mim.
Ai, irmão, estão me perseguindo com inveja obsessora. A irmã, como a Anabrécia, estão me afrontando. Irmã, estão tirando a minha... Não se preocupa. Fica quietinho. Fica quietinha. Deus, Ele, como a Anabrécia, é que toma a sua causa. A espada de Deus, ó. Já viu a faca e o limo? Tá no fino corte. Como a Anabrécia. Uma vez eu ouvi o pastor Elondino falando assim, saudoso que dorme no Senhor. Se o homem se levantar contra você, Deus para o homem. Se o diabo se levantar, Deus para o diabo. Mas quem vai parar Deus? Quem vai fazer Deus retroceder? Só tem duas coisas nesta plano terreno, porque tem um plano divino, que é o superior, que é o eterno, que pode, né, reter a ira de Deus. Um coração quebrantado, uma alma contrita. É só quando o coração se quebra diante de Deus e a alma fica constrangida. Só isso. Mas, de outra forma, bater de frente, é que nem um caminhão desgovernado. Vamos lá. Salmo 8. Ó Senhor, Adonai, nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Tu ordenaste força da boca das crianças que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo o teu céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que se lembre dele? O filho do homem para que o visite? Pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e boi, assim como o animal do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão admirável é o seu nome sobre toda a terra. Qual é o segredo desse salmo? Esse salmo exalta o poder, o senhorio, a glória do Senhor, a grandeza e a majestade de Deus, né? Louvado seja Deus. Quando reconhecemos que Ele é Yahvé, louvado seja Deus, o Deus da criação. Tudo nele, por Ele, para Ele.
Louvado seja Deus. Como a Nabrécia, rebandou Briaçarai. Aleluia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo, porquanto os meus inimigos retornaram e caíram e pereceram diante da sua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu se assentasse no tribunal julgando justamente. Repreendesse as nações, destruísse o ímpio, apagasse o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste a cidade, e as suas memórias pereceu com ela. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Ele já preparou o tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá o juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio no tempo da angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara o que te busca. Cantai louvores ao Senhor, cantai ao Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire o derramamento de sangue, lembre-se dele, não se esqueça do clamor do aflito. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha para a minha aflição causada pelos que me odeiam, tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores na porta das filhas de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram a cova e que fizeram uma rede que ocultaram e ficaram presos em seus pés. O Senhor, conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. O ímpio será lançado no inferno. Todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido, nem a expectação do pobre perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, seja julgado o gentil diante das suas faces. Põe-os em medo, Senhor, para que saiba as nações que são formadas por meros homens. Qual é o segredo desse salmo, irmã Andréia? A Bíblia diz: louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Deus julgará a tua causa. E Yahvé, Safate, louvado seja Deus. Romanacanto, revasse, levantou, revolve. Yahvé, Safate, o Deus que julga a tua causa. Ele mesmo julgará com justiça. Já preparou o tribunal para julgar. O Senhor é aquele que resgata o direito que lhe foi negado. Calabando revas. Ele é para ti e para mim um alto refúgio. Um alto refúgio para o oprimido em tempo de angústia. Kelebe assai. Creia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Coloca aqui nesta
Hashtag primícia de honra. Jogo da velha. Primícia primícias de honra. É o propósito nesse mês de janeiro, primeiro mês, aleluia. Nós estamos ofertando a Deus 30 dias e um dia de oração e de propósito. Louvado seja Deus. As nossas primícias. E você que está no propósito para Deus mudar, transformar a sua vida, calamantorrevácia, elebandorrevôpia. Você vai, louvado seja Deus, apresentar a Deus, aleluia, uma oferta de primícia. Elebandorrevôpia. Louvado seja Deus. O salmista diz: não darei ao Senhor, Davi, né? Nada que não custe sacrifício. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Devemos estar na presença de Deus. Na madrugada, Deus falou comigo: Andréia, leia a minha palavra. A minha palavra, a palavra de Deus, é para ser incutida nas vossas mentes e no vosso coração. Não é só para ouvir, é ouvir, meditar e praticar. Paulo disse a Timóteo: filho meu, não sejais ouvinte, mas praticante. Então devemos praticar a palavra de Deus, né? Aleluia. Salmo 10. Porque está longe, Senhor? Porque te esconde em tempo de angústia? A Bíblia diz que o Senhor se esconde, né? Porque Ele tem prazer de ser achado. Buscai-me-ei e me acharei, quando buscarmos de todo o vosso coração. Quando você e eu buscamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, o encontramos. Mateus 7,7 diz: buscai, encontrarei. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Louvado seja. O que pede, recebe. O que procura, encontra. E o que bate, a porta se abre. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem-me furiosamente. O pobre seja apanhado nas suas ciladas, porque o ímpio gloria no desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia a Deus. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os seus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura despreze
o inimigo. Diz no seu coração: jamais serei abalado. Nunca, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua, malícia e maldade. Põe-se emboscada na aldeia, e nos lugares ocultos mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. A arma cilada no esconderijo, como o leão no seu corvi, a arma cilada para roubar o pobre, rouba, prendendo-o na rede. Encolhe-se e abaixa para que o pobre caia em suas garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se e cobriu seu rosto, e nunca isso verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não esqueça dos humildes. Porque blasfema o ímpio contra Deus, dizendo no seu coração: tu não esquadriarás. Tu ouviste, porque atenta para o trabalho, em fato, para retribuir as tuas mãos. A ti o pobre que encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio, e o malvado busca a sua impiedade até que nenhum encontre. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará os seus corações, e os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim que o homem na terra não prossiga mais a usar de violência. Qual é o segredo desse salmo? O segredo desse salmo é a mansidão. O Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará os seus corações, e o teu ouvido estará aberto a ele. Quer que Deus te ouça? Quer que Deus atenda a tua oração? Quer que Deus, como a Anabrécia, transforma a sua vida? Seja manso, seja humilde, né? Porque o humilde, ele alcança misericórdia. Ainda que o ímpio esteja tramando contra você, Deus, ele te guardará. Aleluia. Vamos lá. Vamos. Ai, mano. Tem pessoa que acha que na Bíblia só tem o Salmo 91 e o Salmo Louvado seja Deus 23. Por isso Deus mandou ler o livro de Salmo para você. Salmo 11. No Senhor confio, como diz a minha alma. Fugi para a vossa montanha como um pássaro, pois eis que o ímpio arma o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirar a escura aos retos de coração. Se for destruído o fundamento, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo, porém o ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma.
Sobre o ímpio fará chover laço, fogo, enxofre, vento tempestuoso, e será a porção do teu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e os seus olhos e o seu rosto olha para o reto. Louvado seja Deus. Deus já está te respondendo, Jonathan. A injustiça, ela não vai prevalecer. O ímpio será coberto de fogo, enxofre, vento, impetuoso, porque quando Deus, ele toma a guerra na sua mão, louvado seja Deus, ele prova o justo, como Anabrece, aleluia. Mas Deus, ele odeia aquele que faz o outro tropeçar. Acalma o coração. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeios e com o coração dobre. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeios e a língua que fala soberbamente. Pois diz com a vossa língua, prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aqueles para que eles assoprem. A palavra do Senhor são puras, são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração, e os livrará para sempre. O ímpio anda por toda parte, mas o mais vil dos filhos do homem serão exaltados. Louvado seja Deus. Qual é o segredo desse salmo? O segredo é a palavra do Senhor. Se Deus te deu uma palavra, segura essa palavra. Ela será provada como prata refinada, né, no fogo 7 vezes, né? Louvado seja Deus. E, aleluia, não confie em lábios lisonjeios. Já sabe o que é, né? O bajulador. O bajulador, eu já disse aqui, ou ele é que nem carvão. Ou ele te queima, ou ele te suja, né? O bajulador, ele só quer os seus benefícios, tá? Então você, aleluia, está sendo provado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Está doendo, mas está te ensinando. Que ela é bandorrevasse. Salmo 13. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração, a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim
os meus inimigos? Atende, ouve-me. Ó Senhor, meu Deus, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegram vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, e na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, portanto tem me feito muito bem. O segredo desse salmo, louvado seja enaltecido no Senhor. Aleluia. O salmista diz, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. É em Deus que você vai se alegrar. Não é no fulano, não é no cicrano, não é no bertano, não é no carro, não é na casa, não é na conta bancária. Não. É no Senhor. Aleluia. O Senhor alegrará a tua vida. Aleluia. Ele alegrará o seu coração. O Senhor exaltará. Louvado seja Deus. O seu inimigo não vai dizer, eu prevaleci. Não. Salmo 14. Diz honesto em seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, faz abomináveis suas obras. Não há ninguém que faz o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos do homem para ver se havia algum que estivesse entendimento de Deus. Desviaram-se todos e justamente fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, ao qual come e meu povo como se comesse pão e não invoca o Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhai o conselho do pobre, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, de Sião tiveram já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se alegrará Jacó e se regozijará Israel. Louvado seja Deus. Qual é o segredo desse salmo? O Senhor é o seu refúgio. Salmo 15, e nós termina aqui. Aí vamos orar. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda na sinceridade. Sinceridade, louvado seja Deus, como anabrece, significa sem cera. Rebantou rebas, nerevandou revolve. Na Grécia, né, eles faziam aquelas máscaras de cera. Louvado seja Deus. Então, sinceridade quer dizer sem cera, sem máscara. Entendeu? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sem máscara e pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo,
não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos é repróbrio e é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor, aquele que jura com dano seu, mas contudo no mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Sofra o dano, mas não cause o dano. Se Deus tem uma obra, e se for preciso você chorar por essa obra, você chora. Sofra o dano, mas não cause o dano. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe, afronta contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse salmo é o salmo do verdadeiro cidadão do céu. Aquele que tem identidade. Quem tem identidade espiritual não difama o teu próximo, não aceita afronta contra o seu próximo, não anda mascarada, pratica o que é justo, fala a verdade. Quem faz assim não será abalado. Nada vai te abalar. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Talvez você saia cedo, é trânsito, é trem, é metrô, é barca, aleluia, cheio. Você não tem nem tempo de ler um salmo. Mas você pode ouvir, põe o fone de ouvido lá dentro do ônibus e você vai ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus é que salva, cura, liberta, edifica, consola, exorta, dá direcionamento. É a palavra. A palavra, ela tem que tomar forma na sua vida. É como uma pele, você tem que sentir ela, você tem que identificar. Louvado seja Deus. Você tem que ter olfato espiritual, paladar espiritual, audição espiritual, visão espiritual. Louvado seja Deus, tato espiritual. O seu sentido ser aguçado espiritualmente, para você não ser enganado. Porque em tempo, louvado seja Deus, rebandure a cena. Uma vez ouvi um ditado que diz assim, aleluia, remantou rebassa. Cevada não é trigo. Cevada não é café. É cevada. Mas se a pessoa não tem paladar, ela se deixa enganar. Então a Bíblia diz que a fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo, ela vai tomando forma e você vai tendo temor da palavra de Deus em sua vida. Amém? Aí amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 15 salmos. E nós vamos assim caminhando.
entendeu? E você vai entender, louvado seja Deus, o texto, o contexto, né? Aleluia. Como é, louvado seja Deus, necessário nós entender a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Cada dia nós vamos lendo, né? Você pega, eu vou pegar minha Bíblia aqui e leia. Isso é para motivar você a ler a Bíblia. Andréia, quantas vezes você já leu a Bíblia? 43 vezes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 43. Tenho 42 anos na presença de Deus e eu li a Bíblia 43 vezes, assim, de Gênesis a Apocalipse, né? Agora, livros, né? Por exemplo, livro de Ruth. Só o livro de Ruth, eu já li mais de 80, 100 vezes. O livro de Ruth tem 4 capítulos, 85 versículos. Louvado seja Deus. Então eu sei o livro de Ruth, né? Aleluia. Versículo, seus personagens, né? Louvado seja Deus. E houve fome na terra. E a fome chegou em Belém, na casa do pão. Ebimeleque, Noemi, louvado seja Malom e Quilion, foram para a terra de Moabe. E ali Moabe, né, ele estabeleceu, né, e Quilion, Malom, casou com mulheres moabitas, Ruth e Ofra. E passou 10 anos, Ebimeleque morreu, depois Malom e Quilion também morreram, e ficou Noemi com as suas 2 noras. E aí Noemi ouve que o Senhor visitou o seu povo. Então, eu li tanto o livro de Ruth que eu cantava o livro de Ruth. Louvado seja Deus. Né? O livro de Esther, já li também mais de 50 vezes. Então, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E na pedagogia a gente aprende que através das repetições você vai memorizando. Então você precisa, né, se familiarizar com a Bíblia, voltar para a palavra. Né? O crente ele tem que estar enraizado. Só quem tem raiz que é que suporta. Entendeu? Se você não pode ler, você ouve. Louvado seja Deus. Ai, irmão, estou sem tempo para ler a Bíblia. O tempo quem faz é você. O meu dia ele tem mais. O dia tem 24 horas. O meu parece que tem 36, porque o meu dia rende. Né? Louvado seja Deus. Quando dá 8 horas da manhã, eu já fiz tudo na minha casa. Já limpei a casa de cima e embaixo. Louvado seja Deus. A casa amanhece tudo limpo. E eu oro madrugada, eu estudo madrugada, eu monto aula de madrugada. Parece até que tem. Mas é assim. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então nós sabemos que os salmos, ele traz para nós assim, né? Louvado de uma forma poética, né? O Senhor falando. Então, que nesta noite Deus tenha falado ao seu coração. Oremos. Amém? Pai, em nome de Yeshua Mashiach, o Messias de Israel, nos colocamos na tua presença e pela tua palavra. Ah, Senhor, tua palavra está escrito
tudo que ligar na terra será ligado no céu. Pai, te apresentamos, meu Senhor Deus, como a Anabrécia, Lamantobria, a vida, Alabacanto, Revasse, da Isabela, seu filho, Delebandor, Revobria, Sarai. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que dá livramento, o Deus que dá escape. Rebandobriaçarai Esther. Toma a vida do teu filho nas tuas mãos. Alai, terra, rebandobriaçarai. Anais tu quitéria. Rebandou, revolbriaçarai Esther. Elibiandecou revácia. Anais turiandecais. Anaracanto, revolbriaçui. Anai tobriaçarai Estéria. Aricomana brécia navandobria. Vai, Senhor Deus, adentrando, rebandobriaçarai. Ajuda, meu Pai, a tua filha, rebandou, revácia, toma o primeiro lugar, xaracanto, riaçai, elebandou, revolbriaçui, narai, tobriaçarai, nos ajuda, meu Pai, rebandou, revácia, terra, calavaça, a tua palavra está escrito, que tu és um alto refúgio, alamanto revolbriaçarai, na hora da angústia, rebacalabacai, xerebandou revasse, rebandou revolbriaçarai, nos ajuda, sustenta, meu Pai eterno, Pai amado, elebandúria sébria, ao quem loriar canu remas pasmir relevante reblia e de que nasço e decai rebandeco revolbriaçarai anai terra na vachura rebandou briaço e decalaçai. Vai trabalhando, vai colocando as tuas mãos, meu Senhor, sobre ante as nossas nerevas. Manieta o valente, entra com a sua, como a Anabrécia, providência, meu Senhor, rebandúria sébria, ai, vai lançando por terra, a nachúria sai, elebandu revolbriaçarai, nerevassai docou revolbre, rebandou revolbriaçarai. Senhor, grande é a tua soberania, nada nem ninguém pode, meu Senhor Deus, como a Anabrécia, a lavandúbria, acrescentar e nem diminuir o que tu tem falado. O que está escrito e vai se cumprir. Há livramento, há escape, a cura e a transformação. Meu Senhor, alegra hoje o coração do teu povo, dá vitória, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Temos um novo encontro marcado pela manhã. Louvado seja Deus. Né? Pela manhã estaremos orando o salmo. Oração poderosas. Louvado seja Deus, que vai nos edificar em nome de Jesus. E como diz o salmista, no Salmo 4, em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz
repousar em segurança. Toda Rabá, muito obrigada.